Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, que está aqui toda terça-feira pelo YouTube às 21 horas com um episódio diferente, né? E hoje nós temos um outro episódio muito bom para você, tá certo? Eu quero falar para você que esse programa é patrocinado pela J Chave Representação, hein? J Chave Representação trabalha com plano familiar, onde você pode colocar 10 vidas pagando R$ 99,90, né? Ó, só sabe disso quando você perde um ente querido da família, que você tem que desembolsar 6, 7 mil reais, e aí fica difícil. Então, entre em contato com o J Chave e faça o seu plano funeral. Também não posso deixar de falar da Pontual Digital. Na Pontual Digital você grava o seu conteúdo. Nós temos aqui diversas salas, onde podemos fazer conteúdos diversos, com coisas especial. Aqui você pode prensar também o seu CD e também o seu DVD, e tem outras expertises que a empresa faz. Então por isso você entra em contato lá e fala com o pessoal de atendimento e eles vão te orientar, ok? Eu também não posso deixar falar para você da Neves Serviço com Excelência, ok? Aonde você precisa de controlador, ou você precisa de porteiro, ou você precisa, tudo que você precisa, melhor dizendo, para condomínio, para sua empresa, é só chamar o Neves. Aproveitando, eu não posso deixar de falar da promoção da Copa do Mundo, hein? Você que está com seu evento corporativo, está precisando de segurança, que está precisando de auxiliar de limpeza, chama o Neves, entra lá em contato, fala com a nossa equipe e teremos o prazer de atender você, ok? Então vamos para Boa Noite, Sombra. Já ia esquecer meu nome, né, velho? Bem não percebi. É Sombra, não é Sombra. A idade chega, é uma tristeza, faz não parte. A idade chega e tal. Você já descobriu aquela casa lá de fruto do mar, aqui na Moca? Eu só não descobri como eu vou pagar, né? Então por isso que eu tô enrolando pra te falar o nome. Ô, Sombra! Fala, meu querido. Sem perca de tempo, quem tá com a gente aqui hoje? Hoje é uma convidada especial. E manja, hein? Já teve com a gente em outros episódios. Manja muito. Hoje a gente sai daqui e vendendo tudo, velho. Eu não tenho dúvida, Sombra. Hoje a gente vai receber a Tatiane Ribeiro. E ela vai falar, o tema de hoje é o erro invisível que está travando o crescimento das clínicas. Bem-vinda, Tatiane. Bem, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu já sou de casa, né? Já é de casa. Parte da família. É de casa. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a sua presença aqui, em nome de toda a equipe do Bate-Papo Chamo Neves e também em nome da Pontual Digital. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Sombra! Fala, meu querido. A gente não pode perder tempo, rapaz. Então faça a sua primeira pergunta e depois vou eu. Vamos lá. Eu sei que a gente já se conheceu de outros episódios, mas eu acho que vale a pena para quem tá chegando agora você se apresentar, falar um pouco quem é a Tatiane, além do trabalho, a sua trajetória nas clínicas, só pra gente relembrar que daí a gente engata uma porrada de perguntas. Perfeito, Sombra. Eu acho que eu falo muito, né, ali, falo sobre vendas nas minhas redes sociais, sobre clínicas, mas muitas pessoas não sabem, né, quem é a Tatiane de fato, como a Tatiane começou e como eu trilhei essa trajetória, né, da qual eu faço parte agora. Então, a Tatiane, ela começou lá atrás, no meu primeiro trabalho, em 2010, onde eu saía da escola e já ia direto para o trabalho, e eu, né, costumo lembrar dessa época com muito carinho, porque foi o meu primeiro contato com o mercado de luxo. Então, toda a minha trajetória depois foi nesse mercado, né, foi olhando ali as estratégias, que era para mim um novo mundo na época. E então, meu primeiro trabalho foi esse primeiro contato, ali nos Jardins, localizado em São Paulo. Então, quem conhece aquela região sabe que é uma região que tem um público mais seleto. E ali naquela clínica eu, né, fazia já atendimento ao cliente, mas de uma forma muito assim, intuitiva, né? Mas sem nenhuma técnica. E aí, o que eu percebi? Eu comecei a me relacionar com os pacientes no sentido de vendas, né? De prospecção, trazer os pacientes para a clínica na época, e a gente foi tendo resultados. Então, pequenos resultados ali no dia a dia da clínica, e isso foi me mostrando que tudo começa no relacionamento. E eu fui entendendo que para você conseguir vender e realmente reter o paciente, o relacionamento é a chave.
E aí eu acabei que eu tenho facilidade, né, com relacionamento, mais esse sorriso mais aberto. Então eu acabava ali criando esse relacionamento, essa afinidade com os pacientes, e isso foi me fazendo destacar. Então, quando, né, lá atrás, quando a dona era um spa, quando a dona resolveu vender esse spa, ela falou, olha, Tati, eu vou voltar para os Estados Unidos, eu vou vender esse spa e eu gostaria muito que você fosse para uma clínica de uma amiga minha, que é gestora de uma grande rede aqui de São Paulo, e ela gosta muito do teu trabalho, ela já te conhece, né, porque ela era também paciente lá. E aí foi que começou aí eu tive o meu primeiro contato com liderança, que aí eu comecei a liderar já um time de atendimento e relacionamento. Mas lá atrás não tinha as técnicas que a gente tem hoje, né? Técnicas de venda. Então, era tudo muito, muito orgânico. E aí eu comecei a liderar já esse time, comecei a performar bem com vendas, e ali começou. Então, a Tatiane profissional, ela nasce lá em 2010, com esse primeiro contato, já tendo relacionamento com esse público mais seleto, e entendendo que o relacionamento ali era a chave. Mas eu não sabia técnicas. Então, depois, né, ao longo da minha trajetória, fui assumindo outros projetos, me tornei gestora de grandes projetos em São Paulo, de grandes clínicas, alcançamos grandes resultados aí ao longo desses mais de 15 anos, e aí fui atrás realmente de técnicas, liderança. Então, tudo que é curso de vendas, de mentalidade, treinamento de equipe, que você possa imaginar, eu fui atrás, porque realmente traduzindo para o mercado de uma clínica, né? Porque hoje, quando a gente vê falando de cursos de vendas, é realmente para o mercado de trabalho, mas não é para a realidade de uma clínica. Então, tudo que eu vejo, eu adapto para a realidade do dia a dia de uma clínica, que é muito diferente do que você fazer um curso de vendas, por exemplo, para uma loja. Então, para a clínica, é diferente, porque a gente está vendendo saúde, né? Ô, Tati, é capaz do Sombra ficar bravo comigo, porque a pergunta é dele e eu vou atropelar a pergunta dele. Dá licença, viu, Sombra? Fica à vontade, finge que o podcast é seu. Vendo tudo isso que você acabou de narrar, de contar para nós, e colocando, tem os lados profissional, a sua preparação, que você foi buscar, se preparar para o mercado, mas de repente você não descobriu que estava no sangue, que é isso que você faz. Tem certas coisas, ou melhor, eu costumo dizer que tem profissão que a gente exerce, a atividade que nós exercemos, está no sangue. É verdade. É verdade, e é muito ligado, assim, ao propósito, né? Eu acho que um pouquinho antes de eu completar 30 anos, eu entrei um pouco em uma crise no sentido assim, qual que é o meu propósito de vida? Será que eu vivo o meu propósito? E as vendas, esse relacionamento, liderança de equipe, realmente eu descobri que é o meu propósito, é o que me faz feliz. E o que muita gente não sabe, talvez, é que dentro dessa trajetória, porque eu recebi um convite muito bacana para trabalhar numa empresa multinacional, vendendo seguro de vida. E é muito legal o seguro, porque é algo que realmente, né, protege, né, a população. Eu fui estudar sobre isso, amei o produto. E quando eu fui começar a entrar nesse mercado de vender seguro, você tem que falar de morte, você tem que falar de precaução, do que pode acontecer. E eu quase entrei em depressão, porque o que eu gosto de vender é saúde e é beleza. E ali eu falei, nossa, por mais que o produto seja maravilhoso, a empresa é incrível, não está ligado ao meu propósito. E aí eu voltei correndo para aquilo que eu gosto de fazer. Então hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. E sim, tá na veia. Eu acho que venda não é dom, né? É técnica. Mas você precisa, se você tem o dom da comunicação, né? De se relacionar, se você gosta, é muito mais fácil. Então eu sempre, né? Às vezes eu vou treinar uma equipe em uma clínica, a pessoa, não, mas eu não sou vendedora, eu não sei vender. Mas se você não sabe vender, eu te ensino a técnica. Agora, a comunicação, a pessoa precisa gostar, porque a venda você precisa se relacionar o tempo inteiro. Porque eu estou mencionando isso por quê? Porque eu tenho uma amiga minha, a Sabrina, e ela tem uma clínica de estética, né? E então, eu vi aquilo que ela era... Ela que aplica os botox, né? Ô, Sombra. Descobrimos, né? Chega aqui, eu tô cada dia mais jovem. Exato. É o creme da Boticário. É quase igual o Benjamin Button, cada vez...
Chegou aqui tinha 60, agora é 40 e pouco, Eu tenho 18, ela tem 30. Aí eu falei pra Bianca assim, pra doutora Bianca, então eu vi a Sabrina se destacando, né? Aí eu falava assim, ô Bianca, vai fazer estética, né? Ela, não, pai, não, meu negócio é veterinária. Exato, porque é propósito, né? E hoje eu vejo ela tomando conta de uma clínica sozinha e tá lá caminhando lá e é o que ela sabe fazer, é o que tá no sangue dela, pô. É verdade. Eu acredito muito nisso, assim, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, né? Porque eu falo, o meu trabalho não é um trabalho, eu amo o que eu faço e eu não me vejo hoje, Neves, fazendo outra coisa. E aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do lado empresarial, né? Porque a Tatiane, depois de tudo isso, hoje eu tenho, né, a minha empresa, então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá. E essa virada de chave? A virada de chave. A virada de chave, Neves, foi no dia a dia. Foi no dia a dia, né? Eu fui construindo essa trajetória, no sentido, sempre trabalhei ali nos bastidores de uma clínica, no dia a dia ali resolvendo problemas, atendendo o paciente, tendo metas, treinando equipe, fazendo gestão de equipe, sempre nos bastidores. E chegou um determinado momento que você vai criando um domínio dentro do processo que eu acho que é natural, né? As pessoas começam a enxergar isso em você e a realmente te pedir ajuda. Então, na pandemia, que foi um momento muito crítico, onde muitas clínicas precisaram fechar, né? Por conta até de uma ordem ali, precisou fechar tudo, né? Não só clínica, mas todo o comércio. Então, esses médicos, principalmente esses médicos empresários que tinham clínica, ia sobreviver como, né? Precisa fechar, eu tenho pacientes em tratamento, e como eu vou fazer? A equipe já não podia trabalhar, e a pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Então, os médicos falavam, vou aproveitar que está fechado, vamos fazer um treinamento aqui, vamos capacitar. O que eu faço para eu não fechar? Qual estratégia a gente usa para eu conseguir sobreviver à pandemia? E ali nasceu a Deprol. Então, nesse momento, bem no início da pandemia, eu já peguei 4 clientes, né? E aí eu comecei nesse segmento de consultoria. Comecei lá atrás, isso era 2019, 2020, né? Que foi a pandemia. Começou em 2019. 2019, perfeito. Então, essa foi a virada de chave. Eu entendi que aquilo que eu aprendi no dia a dia, né? Nos bastidores de uma clínica, eu podia compartilhar e podia ajudar outras pessoas. E aí nasceu a Deprol, né? Que é a minha empresa hoje, onde eu consigo ajudar outros médicos. E a Deprol já me trouxe muitas bênçãos, né? Muitas realizações. Então, através dela, já pude viajar, posso ajudar. Hoje eu vejo, colho frutos de resultados no sentido de ver outros médicos avançando, crescendo, podendo entregar o melhor para os pacientes. Mas começou ali, nesse momento. Sombra. Chora, meu querido. Sua vez, meu filho. Eu queria saber o que você sente que você faz de diferente do mercado, assim? Qual você acha que é o grande diferencial da Tatiane? A Tatiane, eu acho que eu olho o meu cliente, né, o médico que me procura, o dono de clínica que me procura, como realmente um indivíduo. Porque não tem fórmula mágica. Quando eu falo, né, vamos estruturar o seu processo comercial, vamos treinar a equipe, não tem uma fórmula mágica, não é um playbook que eu vou falar, vamos fazer isso, isso, isso. Então, eu olho para ele como indivíduo, entendo, né, o que ele precisa, que momento que ele está passando ali dentro da clínica, por exemplo, se ele é um médico que ele tem uma secretária e essa secretária precisa de treinamento ou não, ele tem uma equipe mais enxuta, então eu preciso realmente estruturar toda a parte comercial. Às vezes a mentalidade. Então, cada médico, cada dono de clínica que me procura, eu trato ele realmente como um indivíduo e a gente vai fazendo. É por isso que a pessoa fala, Tati, por onde a gente vai começar? Depende, a gente vai começar por onde você precisa que comece. Então, cada médico, cada dono de clínica está em um momento diferente. Então, acho que o grande diferencial é esse. É olhar realmente para o momento dele e a gente ir corrigindo, dando os pequenos passos para chegar no resultado. Boa! Posso mandar mais uma? Manda mais uma aí. Eu sei que seu trabalho é bem focado nessa parte médica, clínica médica, estética. Mas acho que o comercial é o grande calcanhar de Aquiles de 99% das empresas. Sim. Inclusive da Pontual. Hoje a gente tem um atendimento todo feito por IA, tudo. E eu queria entender, assim, o seu foco é só na clínica médica? Por exemplo, se eu te ligar, Tatiane, me salva, eu tô aqui na Pontual lascado. Precisava pelo menos de entender um pouco do treinamento, saber como a gente pode melhorar a nossa parte comercial aqui da Pontual.
você conseguiria me ajudar também ou não? Você fala, não, meu foco realmente é nessa parte mais estética, médica. O meu nicho, Sombra, por quê? Foi onde eu trilhei, né? Então, toda a minha trajetória foi dentro de clínica. Então, eu não sei hoje fazer outras coisas. Mas olhando para vendas, né? No ponto de vista de vendas, o processo de vendas é muito parecido, né? Então, existe um processo, por exemplo, como eu vou receber esse cliente ou esse lead, se for uma empresa, como eu vou fazer a conversão desse lead, como eu vou receber ele presencialmente, que seja, ou vou vender um produto, como eu vou fazer um follow-up. Então, o processo da venda, ele é muito parecido, mas eu não arrisco não em outra área. Eu gosto de ficar no meu mercado, que é clínica, donos de clínica, esse universo. Mas olhando do ponto de vista de venda, eu posso, no mínimo, aí te dar várias dicas. Neves, já sabe que depois que você acabar esse podcast, vou abusar um pouco da sua convidada então, né? Poxa vida. Eu posso dizer Sabia que você ia ser a última vez na vida pra mim. Ai. Você sabe que eu já aprendi algumas coisas com ela, que eu coloco em prática. Na verdade é o seguinte, né? A gente que vai mexendo com um programa de podcast e com as entrevistas, você vai aprendendo certas coisas. Apesar que eu aprendi antes de nós gravarmos o primeiro podcast com ela, entendeu? Porque já tive a oportunidade de trabalhar. A Neves teve a oportunidade de ser parceira dela. Então eu vi algo diferencial antes dela chegar no local. Por isso que eu perguntei, às vezes você tem o preparo, tem tudo, né? Pode ter as suas pós-graduação, mas se não tiver no sangue, não vai. Eu tô tentando descobrir o que tá no meu sangue, ainda que eu não consigo descobrir ainda não. Eu acho que eu já tô velho. Não faz. Não sei o que é. Eu já vi que podcast não é meu forte. O negócio nosso é trabalhar. Nosso negócio é trabalhar. Entendeu? Eu tenho uma pergunta aqui. Não sei se eu tô fora do tema, e eu creio que não. Fique à vontade. Tá? O que muda na clínica depois que esse processo é estruturado? Tudo. Eu costumo falar que tudo, porque assim, vendas é o coração da empresa. Mas quando eu vou treinar a equipe, eu tenho uma visão, né, como eu já fui gestora de clínica, eu tenho uma visão muito 360. Então, às vezes, a clínica, a empresa está com deficiência no comercial, no financeiro, relacionamento, falta de comunicação entre os colaboradores, e tudo isso afeta a venda. Então, eu falo, para eu conseguir fazer um trabalho estruturado na parte comercial, eu preciso entender, né? Então, eu sento com cada colaborador, entendo o momento que ele está. Então, muitas vezes o buraco é mais embaixo, né? Não é só o comercial. Mas tudo afeta, e quando você começa a fazer esses pequenos ajustes, é natural que reflete no resultado e no faturamento. Então, pequenos ajustes. Só da gente organizar a entrada dos leads, né? Como que a clínica recebe esse lead? É pelo Instagram? É por indicação? Como que é, né, que ela recebe esse lead? O meu maior faturamento de lead vem pelo Instagram. Então, eu vou organizar quem faz a recepção desses leads no Instagram. A secretária, ela está convertendo bem? Que bom, mas eu consigo melhorar? Quando você melhora esse processo de conversão, respinga no faturamento. Tati, eu não recebo muitos pacientes de indicação. Então, vamos criar um programa de indicação dentro da clínica, porque é um canal a mais. Então, é uma visão 360. Falando um pouquinho de financeiro, né? Eu não costumo entrar dentro do financeiro, muito dentro dessa parte financeira de clínica, mas quando a gente olha para o financeiro, às vezes a precificação está errada. Então, o médico, muitas vezes, ele tem muitos pacientes, mas ele está cobrando errado. E ele não sabe que ele está cobrando errado. Você vai olhar a tabela de precificação, ele não tem margem. Ele está indicando, então ele compra o produto, ele coloca ali uma margem que ele acha que é saudável, mas quando você vai descontar tudo, taxa de cartão, você vai descontar a taxa de imposto que você paga, aí você vai ver que a sua precificação você não está ganhando nada. E aí é por isso. Então, nossa, Tati, mas eu tenho paciente, eu tenho demanda, faturo, mas não vejo lucro. Então, eu preciso olhar para isso, eu preciso ter esse entendimento, porque tudo isso respinga na área comercial. O que você acabou de citar agora, eu conversei hoje. Eu fui visitar um amigo meu, o Neres, e ele estava falando sobre isso. Ele fala para mim assim, a loja dele, não vou ficar falando de valores, mas tem muita coisa dentro da loja dele, né? Então, aí ele estava falando, essa febre que saiu agora da Copa do Mundo, as figurinhas de jogadores. Então, se você é mais fácil você vender no dinheiro, porque se você for vender para pagar na maquininha, as taxas levam embora, entendeu? Então não dá, tem que ser no dinheiro.
Mas a pergunta que eu queria fazer é que é a seguinte, aí já não é o mercado do luxo. Tá. Tem algumas clínicas, o Sombra que estava perguntando para mim a semana passada, tem umas clínicas de estética que aplica Botox. E aí entra, você que está me assistindo, é importante você ter uma pessoa com excelência para poder te ajudar. Por quê? Porque assim, não é só o plano de negócio você ter lá num bom lugar, num local legal. Então tem clínica que ela coloca lá aplicação, e eu sei das outras estratégias lá atrás que você fez e deu certo e tal. Mas tem clínica que fala assim, ó, valor do Botox, R$700. Um exemplo, R$700. Beleza. Aí você entra lá e tal, pelo WhatsApp, né, e fala, às vezes isso sai no Instagram, sai no Face e tal. Aí a pessoa agenda lá para você, R$700, tá? Aí quando chega lá, a pessoa já começa a inventar. Começa a acrescentar. E aí de 700 já vira 1.200. Enquanto eu conheço clínica, né? E que eu adoro essa clínica, mas não estou aqui para fazer comercial dela. Você vai lá, se ele falar para você que é R$500, é R$500. Entendeu? Sim. Aí, nesse caso, para nós voltar para o tema aqui, esse que eu estou falando está fora do tema, aí precisa de um ajuste, precisa de um profissional como você lá para poder ajustar. Exato. Eu penso assim, ó, clínicas são empresas, né? Como Sim. qualquer uma outra. E dentro da empresa existe uma esteira de produto. Né? Então, eu vendo, por exemplo, vamos supor que eu sou uma clínica, eu vendo Botox, eu vendo ácido hialurônico, que são os preenchedores, eu vendo laser, então eu tenho uma esteira de produto. Então, qual que foi o meu produto isca? Você veio na clínica pelo Botox, por exemplo, mas não necessariamente você só tem a indicação de fazer um Botox, você pode ter a indicação de fazer outras coisas que dentro da venda a gente chama de upsell. Então, o profissional que vai te avaliar, ele vai identificar o que você realmente precisa, porque se ele te indica só a toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, você vai sair dali, vai para uma outra clínica e um outro profissional vai te indicar outras coisas e você vai ter aquela sensação, nossa, mas eu fiz naquela clínica, ninguém me avisou, ninguém me falou nada. Então, eu acho que é até assim, de bom tom, o profissional que te avaliar, fazer uma avaliação personalizada de acordo com o que você precisa. E você, quanto paciente, decide se você quer fazer só o Botox, que foi o procedimento que você foi realmente fazer, ou se você quer fazer outras coisas também. E porque a gente não tem esse poder, né, de se autoavaliar. Às vezes você vai fazer, por exemplo, minha amiga fez 4 ml de ácido hialurônico e ficou lindo. E o que ela fez para ela não vai ficar bom para você. Né? Porque são rostos diferentes, são perfis diferentes. Então, precisa fazer uma avaliação. E aí, olhando do ponto de vista de clínica, né, no sentido de empresa, é como obrigação, como qualquer outra empresa, te vender ali o que ela tem de melhor e de acordo com a sua necessidade, né? Então, o que eu prego dentro da consultoria, o que eu falo muito com os donos de clínica é a venda com ética, né? Aquela venda com base a que o paciente realmente precisa. Mas tem, sim, que fazer uma indicação individualizada e completa. Mas você está sendo bem clara. Às vezes você passa pelo um profissional na clínica, eles não é bem claro igual você não, viu? Fala, Sombra! Eu queria saber da Tatiane os erros mais comuns que você encontra assim na parte comercial e o que você encontrou que você lembra que você fala assim, mano, esse foi bizarro, sei lá. Olha, a gente vê muita coisa, né? Muita coisa, até às vezes engraçadas, mas os erros mais comuns que eu vejo hoje na clínica é falta de comunicação e alinhamento entre a própria equipe. Então, por exemplo, a clínica tem uma missão, visão, valores, né? Tem aquilo que ela acredita e os funcionários, muitas vezes, os colaboradores não sabem para onde a clínica está indo. Então, essa falta de alinhamento, de comunicação afeta muito, porque eu penso assim, ó, você entrou numa clínica, principalmente, isso para qualquer empresa, mas vamos colocar no universo de uma clínica. Pensa que você entrou em um voo de primeira classe. Né? Ou num voo. Então, todos os comissários de bordo, eles estão alinhados de onde você está indo, o que eles têm para te oferecer. Então, independente de para quem você vai perguntar dentro do voo, eles vão te passar basicamente a mesma informação.
Por que eles vão te passar a mesma informação? Porque eles estão todos alinhados, né? Eles receberam um treinamento, eles sabem toda a experiência que você precisa ter dentro daquele voo. Dentro de uma clínica ou de uma empresa, precisa ser a mesma coisa. E o que eu vejo dentro da clínica? Essa falta de alinhamento. Então, as pessoas não sabem para onde esse voo está indo, ela não sabe o que a gente tem para te oferecer durante o voo. Então, isso impacta muito, tanto na percepção de valor do paciente, tanto e reflete automaticamente no faturamento. Boa. Posso me dar mais uma aqui? Claro, véio? por favor, por favor. Eu queria saber, agora a IA tá tomando conta de tudo, que eu até comentei no começo que aqui o atendimento da Pontual é a IA que faz. Perfeito. Como que tá impactando isso no comercial? Porque, por exemplo, aqui eu já tive até algum problema. A IA marcou um podcast e eu só descobri quando a cliente chegou aqui. Deu sorte que o horário tava vago, por sorte que o outro cliente tinha cancelado. Mas eu imagino, e a gente é minúsculo, imagina empresas grandes que tem uma IA trabalhando, já você percebe que tá tendo um problema, assim, comercial, alguma coisa assim? Olha, eu gosto de usar muito a IA como aliada mesmo, né? Principalmente para clínicas que têm ali mais, uma operação mais robusta, uma quantidade de pacientes, clientes ali precisando de um atendimento, eu gosto da IA. Mas por trás da IA é um humano, né? Que precisa fazer no mínimo uma dupla checagem. Então é o que eu oriento. Eu acho que vamos usar a IA porque ela ajuda, tentar, lógico, humanizar o máximo possível. Mas, por exemplo, eu tenho uma clínica que eu dou consultoria que tem uma operação gigante. Se eu coloco só um atendimento humano, fica muito, muito oneroso para a clínica. Então, a IA pode fazer esse primeiro acolhimento, mas eu preciso ter um humano ali fazendo uma dupla checagem. Então, eu gosto dessa parceria, IA e humano, para não acontecer, né, da IA fazer ali algum erro e a gente não poder nem cobrar e nem descontar do salário dela, né? Boa. Hoje nós temos, o que nós temos de referência hoje no mercado de clínicas? Hoje, Neves, no Brasil, clínicas médicas, elas são referências, né, no mundo, diríamos assim. Então, hoje, quando eu viajo para fora, eu vejo tanto de gente que fala do Brasil com esse carinho e com essa... O Brasil tem uma autoridade, né? Eu acho que temos excelentes médicos aqui, clínicas maravilhosas, eu conheço diversas e só tem a crescer, porque hoje a clínica entendeu que ela não é aquela clínica engessada, né, que só vende aquilo que realmente o paciente está indo buscar. Hoje, os profissionais, os donos de clínica, eles estão entregando cada vez mais qualidade, mais saúde. A gente está em um momento no mercado que a gente fala muito de wellness, que é essa qualidade de vida, esse olhar 360 para a saúde, para você, né, viver mais, ter mais longevidade. Então, é só o começo, porque hoje as pessoas querem viver mais e melhor e mais bonitas. Então, quem, né, tiver do outro lado e estiver oferecendo um serviço de qualidade, tiver uma equipe preparada, é só o início, tem muito para crescer. É um mercado assim, que movimenta muito dinheiro e eu acho que é muito justo que isso aconteça, né? Porque realmente entrega saúde, entrega qualidade de vida, entrega autoestima, mas tem um ponto de atenção. Hoje, mão de obra também está cada vez mais escassa. Então, eu acho que é aí que entra você olhar para o teu time e capacitar cada vez mais para que você cresça com qualidade. Tá. Você tem acompanhado o mercado no sentido de fatalidade que vem acontecendo? Ou não? Por exemplo, teve um caso, agora eu não sei se foi no Rio, agora eu não lembro o estado, que a mulher fez 3 procedimentos ao mesmo tempo. Eu acho que assim, hoje, Neves, tudo é noticiado, né? Eu acho que sempre aconteceu, sempre teve, mas não tinha o impacto que hoje tem. Então, hoje tudo é filmado, tudo é noticiado, tudo é em tempo real. Desse ponto de vista, eu acho que assim, vai fazer algum procedimento, alguma coisa, procura um profissional, né? Entende realmente se é necessário para você, o quanto vale você realmente se expor a algum tipo de risco e analisa onde você está fazendo. Porque erro, infelizmente, quem manipula ali os procedimentos são humanos, então o humano tá suscetível ao erro, todo procedimento mais invasivo existe um risco, né? Então o paciente ele assume esse risco, mas eu acho que assim, isso sempre aconteceu, né? E aí, com o aumento também da procura, né, por estética, por outros procedimentos, acaba que os erros também aumentam, né? Conforme aumenta a procura e a demanda, o erro também aumenta. Mas eu acho que se a gente se certificar, fizer com bons profissionais em clínicas realmente sérias, diminui muito o risco. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está no tema. Aí você fala lá para a câmera da verdade. Como cientificar se o doutor que eu quero fazer um procedimento, onde eu buscar informação referente a esse doutor?
se ele é um ótimo especialista naquilo que eu quero fazer? Olha, Neves, eu vou falar por mim, tá? Eu gosto assim, primeiro você marca uma consulta, você entende se você tem afinidade com aquele profissional, se aquilo que ele te explicou te trouxe segurança, se realmente você tem indicação daquilo que você quer fazer, eu acho que é o primeiro ponto. Gostei, certifica, né, CRM, hoje você joga ali o CRM dele no Google, né, enfim, faz uma busca um pouquinho mais minuciosa, você vai conseguir entender, né, onde ele já atendeu, se tem alguma questão mais séria, mas eu acho que o primeiro ponto é uma primeira consulta, você entender, você expor para ele os seus medos, os seus receios e entender se realmente você tem indicação para aquele procedimento. E aí depois tem outras ferramentas, né? Hoje tem Instagram, né? Que é o novo currículo, sim. Felizmente ou infelizmente. Então a questão da indicação também nos traz uma segurança maior. Quando a gente, por exemplo, algum colega, alguém que fez aquilo que você, né, quer fazer, pergunta se gostou, como que foi. Então eu gosto também da indicação, mas mais do que isso, numa consulta você consegue sentir a segurança do profissional, sentir se você vai se sentir confortável para fazer aquele procedimento. Tá. Fala, Sombra. Eu queria que a Tatiana detalhasse um pouco mais, né, como funciona o seu trabalho na clínica e como você vai percebendo as mudanças, assim, sabe? Conforme você vai fazendo, quanto tempo demora essa consultoria, se num dia você faz uma mágica ou não, vai um passo a passo. É um passo a passo. Então, hoje eu estruturei uma consultoria, né? Na verdade, dentro da minha esteira de produtos, eu faço uma primeira reunião ali com o dono de clínica para entender o que se encaixa melhor para ele. E aí a gente inicia um projeto que é no mínimo de 6 meses, tá? Então, nesse projeto, tem muitas entregas, mas eu sempre começo por aquilo que ele mais precisa naquele momento. Então, por exemplo, hoje, até antes daqui, eu fiz uma reunião de planejamento e a gente precisou começar ali estruturando uma esteira de produto para essa clínica, organizando esteira de produto, margem, precificação. Então, a gente começa desse ponto, porque para mim é um ponto, né, inicial. Então, a gente precisa entender tudo que a clínica oferece e se eu estou com a margem saudável. Aí, a partir disso, eu vou estruturar, eu vou treinar a secretária, eu vou organizar scripts, eu vou acompanhar a equipe no dia a dia, acompanhar crescimento. O resultado é muito rápido, porque quando a gente faz esses pequenos ajustes, em 1-2 meses você já consegue ver um reflexo disso dentro do faturamento. Mas é pelo menos 6 meses ali de treinamento, implementação, onde eu acompanho muito de perto os meus mentorados. Posso de novo, Navis? Pode, fica à vontade, faz tudo. Agora é hora da fofoca. Eu venho aqui só pra fofocar. Vambora. A galera que te chama, é mais quando tu percebe que tá crescendo, que quer estruturar, tipo, a empresa, quer crescer bonitinho, ou é quando tá lascado, falando, putz, vou quebrar e preciso só levantar a mão e pedir uma ajuda aqui e quer que você faça um milagre? Olha, hoje eu diria que eu tenho 50%, assim, de pessoas, de clínicas grandes, que assim, que já tem um faturamento, assim, 2 milhões, 3 milhões mês e tem uma operação com mais de 40 colaboradores e tem um processo comercial onde aí é mais difícil, né? Porque aí eu tenho que treinar toda a equipe, implementar uma nova cultura, é mais difícil, não, é mais desafiador, mas é possível. E tem clínicas pequenas, então o médico tem uma secretária que já quer começar, né, certo, já quer começar estruturando e tendo um processo comercial adequado. Então hoje eu tenho esses 50% de clínicas grandes e clínicas que estão ali começando, mas quer começar da forma correta. Fica à vontade agora. Obrigado. Pô. Aproveita, vou te dar uns 5 minutinhos aí. Não, na verdade, o que eu observo na Tatiane é que ela faz o acompanhamento de perto. Uma das coisas que nós temos em várias áreas, tá, que nós encontramos erros, é que as pessoas não conseguem ter uma conversa humanizada. Uhum. Tá? Então, além de saber que você faz várias reuniões, isso eu particularmente eu sei, que, né, já tive essa experiência contigo, mas de você acompanhar de perto, verificar, olhar, observar, eu falo tirocínio, né? Você bate o olho e você percebe que tem alguma coisa errada ali, alguma coisa que precisa ser mudada.
Então, agora aí vai falar que eu que estou puxando o saco da Tatiane. Então, ela gosta das coisas bem organizadas, corretinha, certinha. E é isso que muitas das vezes atrapalha algumas empresas. E é algo que o meu amigo também estava falando hoje, na hora do almoço, né? A gente tem que entrar pelo caminho certo. Se for entrar pelo caminho errado, lá na frente tem uma conta. É verdade. Eu penso isso, Neves. Eu penso assim, a gente não constrói grandes empresas, a gente constrói grandes times. Então, acho que um ponto assim muito importante para mim é você olhar e cuidar do seu time, dar a ferramenta para ele trabalhar. É por isso que eu falo tanto do treinamento, porque o treinamento é a ferramenta para o seu time evoluir, para trabalhar, atender melhor o teu cliente, o seu paciente. Então, eu olho mesmo para o time como indivíduo, né? Preciso me comunicar com eles, preciso entender, eles precisam entender aonde eles estão, aonde eles podem chegar. Porque, Neves, hoje ninguém trabalha para você, a pessoa trabalha com você. Então, Sim. ela tem os sonhos dela, a meta dela, aquilo que ela quer fazer, se desenvolver, ela quer viajar, ela quer crescer na vida. Então, você precisa acolher essas pessoas, os sonhos dela e direcionar. Falar, dentro da empresa, você consegue crescer assim, 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 e montar realmente um plano de carreira, até para você motivar a pessoa, porque é essa pessoa que vai tratar o teu paciente, o teu cliente. E quanto mais ferramentas você dá para ela, mais ela atende melhor o teu próprio cliente. Então, é um investimento mesmo, né? O treinamento, ele volta para você como Sim. investimento. E automaticamente também como faturamento. Mas é por isso que eu acho que você fala que a gente trabalhou já em uma clínica ali juntos e você pôde acompanhar, né? Sim. Você olhar realmente para os funcionários, para os colaboradores como indivíduos, treinar, capacitar, entender e alinhamento o tempo inteiro. Então, pelo menos uma vez por semana é sentar, é alinhar, é discutir estratégia, é ouvir. E aí você constrói realmente uma grande empresa porque você tem um time forte. Porque assim, nós estamos falando de coisas que aconteceu, não precisa citar nome, mas havia uma insatisfação de uma pessoa que estava comandando a equipe ou gerenciando. E uma das coisas que eu não aprovo, se você tem que chamar a atenção de um colaborador, você chama ele na sua sala ou chama ele embaixo de algum local que tem uma câmera, tá? Essa febre de assédio moral, essas coisas, e orienta, conversa, escuta ele. Escuta o que aconteceu, o que fez ele se comportar daquele jeito, ou por que ele está se comportando daquele jeito, você conversa. Mas aí, antes de te conhecer, a pessoa não, ela já chegava e chamava atenção na frente de todo mundo. E eu achava aquilo ali desumano, sabe? Eu achava aquilo ali desumano. Então, a segurança, a gente quando vai ter uma reunião é batendo forte. Sim. Não tem essas conversas de humanizada, não. São poucas, não tem. Mas naquela época, o que eu vi a pessoa fazer era exagerado. Sim. Acho que aí, Neves, quando você quer liderar um time, uma equipe, a primeira coisa que você precisa olhar é buscar inteligência emocional. Porque o dia a dia não é fácil. Não. Então, acontece algum problema, alguma coisa, tanto do colaborador, tanto do gestor. Então, se você não estiver bem, se não tiver inteligência emocional para liderar, não, fica muito difícil, né? Porque fica uma equipe realmente doente, no sentido emocionalmente falando, sensível, frágil, né? E então, hoje eu falo, né? Quer fazer gestão? Faça. É maravilhoso lidar com pessoas, mas você precisa estar bem. Porque se você está bem, você não deixa o outro te sugar, tirar aquela energia e nem você fica desequilibrado, né? Então, precisa tratar esse lado emocional muito bem, porque o dia a dia realmente vão acontecer desafios e você precisa suportar isso e dar direcionamento para sua equipe, né? Passar essa segurança. Lidar com pessoas, cuidar de pessoas, por mais que seja colaboradores, mas são vidas. E cada um tem os seus problemas. E nós, que somos gestores, temos que estar preparados para lidar com essa situação, como eu também me preparo para lidar com Sombra. Fala, Sombra. Na verdade, agora a pergunta vai para você. Vamos ver se você está preparado. Eu não. Eu queria que você contasse um pouco como você conheceu a Tatiane, como foi essa experiência. Na época, se ela já fazia essa parte de consultoria. Eu conheci a Tatiane, eu prestava serviço para uma clínica, tá, que não precisa mencionar o nome.
Não é naquele lugar que você faz os botox, é outro. É. Aí eu tinha lá um contrato lá, e tinha lá segurança e auxiliar de limpeza. E eu tava lá já há uns tempos, trabalhando, mas eu não lembro o tempo que a minha equipe tava lá. Só que a outra pessoa era terrível. A outra pessoa era terrível. A ponto de eu não sei quem que foi. Não sei quem foi que lá encostou no carro dela. Não foi eu. Ah, lembrei. Foram levar uma menina para trabalhar lá. E conforme a menina desceu do carro, ela abriu a porta traseira, era a Duster, então era carro alto, deu uma encostadinha na porta. Sabe aquela encostadinha? A moça ficou... Aí eu tava saindo, daqui a pouco ela ligou, eu vou falar, se parece engraçado. Ela me ligou, é o seu Neves? Sim. Seu Neves, por gentileza, o senhor podia voltar na clínica? Eu falei, opa, eu tô indo. Eu falei, deve ser, acho que ela vai pedir mais gente para trabalhar na clínica, né? Aí quando eu cheguei na clínica, ela falou, nossa, o que é? É que eu vi aqui pelas câmeras que o senhor trouxe uma moça para trabalhar aqui, e ela abriu a porta e ela encostou no meu carro. E o meu carro é perfeito. E eu quero que arrumar no martelinho de ouro. Ih, rapaz. Aí, tá, falei, então, só tem alguém de confiança da senhora? Tem, então ela viu. Aí na época ficou acho que R$650. Aí eu fiz o Pix para ela, né? Mas aí arrumou o carro dela. Aí passou alguns dias, aí Deus preparou, apareceu a Tatiane por lá. Porque não dava, a mulher era terrível. E aí que entra aquilo que eu falo. Ouvindo as meninas da recepção, ouvindo todo mundo, trabalhando com a Tatiane, e as pessoas começaram, não, a Tatiane é diferente, ela conversa, a Tatiane, ela mesmo sendo nova, mas é uma mãezona e tal, não sei o que, né? Ela gosta das coisas certas. Então, ela conseguiu ganhar o time para ela. E que é importante isso. Exato. Ela trouxe o time para ela. Então, tiraram uma pessoa, por isso que eu falo, que poderia ter muita pós-graduação, não sei o quê, mas não estava no sangue no atendimento. Exato. Entendeu? Estava aí passando talvez por algum momento, né, desafiador na vida e não conseguia equilibrar isso e automaticamente a equipe foi adoecendo, foi desengajando, né? Mas eu não tenho vergonha de falar. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca falei isso aqui. Vou falar aqui. Eu tive um momento na minha vida, na época da pandemia, tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar, mas eu passei por um momento muito grande de crise de ansiedade, depressão, e eu tomava conta de mais ou menos 20 pessoas. Ninguém percebeu que eu estava doente. Tá? E aonde eu prestava serviço para essa empresa, de segunda-feira, a gente tinha que trabalhar armado. E aí, só que eu ficava na minha sala. O que eu fazia? Eu era o meu próprio médico. Eu abria a gaveta, pegava a arma, guardava dentro da minha gaveta, fechava, ninguém ia falar de mim, porque eu era o chefe. Eu fazia todos os acompanhamentos nos andares, via se todo mundo estava no seu local e tal. E assim fui trabalhando. Tratava todo mundo normal, bem, tá tranquilo, sorrindo. Ninguém sabia que eu estava doente. Entendeu? Então é assim. Às vezes nós estamos com algum problema. Quando nós saímos da nossa casa, os problemas ficam em casa. Tá? Dentro da empresa, vamos tratar toda a situação da empresa. Saiu da empresa, opa, agora vou resolver o problema da minha casa. Não se misture as coisas de casa com as coisas da empresa. Eu ouvi alguém falar uma coisa que é muito legal. Mas aí entra na parte... foi o Carlos dos Anjos, né? Mas aí fala sobre gestão financeira familiar. Então, as coisas de casa a gente resolve em casa. No caso dele lá, resolve no almoço de domingo. Agora, da empresa, a gente resolve... É verdade. Tem que saber diferenciar, saber separar. Fala, Sombra!
Bora lá, colocar a Tatiane na parede. Opa! Eu queria saber, Tatiane, se você percebe que mudou muito o mercado, principalmente na parte comercial, e se você percebe daqui pra frente, que algumas tendências, o que você percebe que vem de inovação do mercado, o que a galera tem que estar mais atenta, se esse negócio de rede social ou não, o tete a tete ainda, o humano ainda tem muita importância no comercial, como que você percebe? Perfeito. Eu acho que é uma tendência de mercado que não dá para fugir e negar, é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela realmente tomou muita força e ela vai dominar muitas áreas aí hoje do mercado. E eu gosto de ir na contramão. Enquanto esse atendimento, né, através de uma IA, de uma inteligência artificial, é mais robotizado, é para facilitar, mas eu gosto do atendimento humanizado. Então, quando eu estou treinando, vamos tentar levar, fez um primeiro acolhimento, vamos tentar levar esse paciente para uma ligação, vamos, na consulta ali presencial, no dia que ele for presencialmente na clínica, vamos dar um atendimento né, onde ele saia realmente impactado, porque nada substitui um atendimento humano. Então, a gente vive um cenário onde as pessoas estão mais frias, estão, né, naquela correria do dia a dia. Os pacientes, a mesma coisa, né? Estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente que vive em São Paulo é um trânsito, então hoje o nosso maior ativo é o nosso tempo. Então, acho que a tendência do mercado, para mim, é um atendimento cada vez mais humanizado. É você olhar no olho da pessoa, é você ligar para ela, você, né, escutar ali o que realmente ela está buscando, mas, lógico, usando uma ferramentas, né, que já chegaram muitas e vão chegar outras, usando como aliados, mas não substituindo essa humanização. E aí eu vou perguntando. Eu vou aqui, eu preparei um esboço aqui, mas tem algumas coisas que eu vou também no improviso. Tá? Que tipo de empresa hoje que está sofrendo no mercado? Clínica, né, que está sofrendo no mercado. O que você pode oferecer? Que tipo de problemas que possa estar acontecendo numa clínica que você pode chegar lá e resolver? Acho que normalmente as pessoas me procuram com foco e objetivo de aumento de faturamento. É sempre o objetivo. Mas para isso a gente precisa traçar um plano realmente estratégico para alcançar esse objetivo. Aí dentro desse, né, da ferramenta que eu vou utilizar com essa pessoa para aumentar o faturamento, eu vou utilizar várias ferramentas. E para mim a principal é entender como está a equipe e treinar e capacitar essa equipe. Porque o que eu vejo? Os médicos, os donos de clínicas, eles estudam bastante, né? Eles gostam de estudar. E principalmente, assim, hoje muito mais sobre gestão também. Mas eles não têm tempo, dentro da operação da clínica, de treinar, de capacitar, de passar a visão. Então, ele fica ali com aquele conhecimento, vai gerando uma ansiedade. Por exemplo, eu sei o que tem que fazer, a clínica do meu colega faz e a minha eu não consigo implementar isso. Então, eu acho que quando eu entro na operação, eu trago essa tranquilidade para ele, de que, ok, nós vamos fazer o que precisa ser feito, eu vou treinar, eu vou acompanhar, eu vou direcionar, eu vou te dar métricas daquilo que está sendo feito. Então, hoje eu acho que me procuram para um aumento de faturamento, mas o aumento de faturamento é só a consequência de um trabalho de estruturação comercial. Você tem carta branca para... Porque quando se fala de você preparar toda a equipe, às vezes acontece, comigo já aconteceu, não sei contigo, mas eu tinha carta branca, né? Pessoas que não simpatizou com você e não quer fazer, não quer colocar em prática aquilo que você está ensinando. E aí? Isso é natural acontecer, porque quando eu entro na operação, normalmente eu mexo, assim, tem pessoas que estão ali na zona de conforto, faz aquilo há mais de 5 anos, de 10 anos, então 20 anos. Exato, então eu vou trazer uma nova proposta de atendimento, né? Então, é natural que aconteça um desconforto, mas isso eu sempre alinho, né, com quem está me contratando, com o dono da clínica, para entender realmente. Falo, ó, eu vou precisar treinar, acompanhar, a gente vai acompanhar por métricas, e aí se a gente achar que essa pessoa não está adequada, não está disposta realmente a fazer acontecer o que é necessário, aí a gente vai né, sentar juntos, conversar e ver qual estratégias a gente vai utilizar.
Mas acontece sim, porque eu vou realmente tirar essas pessoas da zona de conforto e vou propor algo novo. Mas é algo que eu deixo sempre muito alinhado ali com o dono da clínica, porque é natural que aconteça. É natural. E normalmente eles me apoiam, né? Porque eles precisam, né? Precisa que as de um coisas resultado. mudem. Exato. Porque toda mudança, meu, é complicado. Exato. A gente vai precisar mexer, né? Em alguns pauzinhos e realmente muita gente acaba não gostando, né? Eu tive a oportunidade de fazer... Hoje quem é entrevistado é você, não sou eu. Mas eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em determinado lugar e a pessoa tinha 30 anos, estava naquele local. E não vai precisar que é pessoa velha não, viu? Tá? A pessoa não vou falar aqui porque tal, só ficar ali. Mas a pessoa começou lá com 13 anos, 14 anos trabalhar. Entendeu? E aí a pessoa, ela chegava, nós tínhamos lá até uma pessoa de respeito, que nós era parceiro, a pessoa era já da reserva, um oficial da Polícia Militar, mas o cara queria peitar todo mundo, gostava daquelas das más conversações e tal, e não conseguia resolver o problema porque, na verdade, a conta para poder dispensar era muito alta, né? Aí fica ali, né? Não consegue dispensar. Mas eu vou dispensar o Sombra. Fala, Sombra! Minha última aqui, pra eu fechar com chave de ouro. Eu tô vendo. Eu não sei se existe, Tatiane, mas se você fosse dar uma dica, assim, uma dica de ouro, você falar, é o básico. O que você poderia dar de dica? Olha, a dica é realmente ter um processo para você prosperar, né? Quanto clínica, é você ter um processo comercial bem estruturado. Então, esse processo comercial, ele não começa ali na venda, não é passar o cartão. Às vezes a pessoa entende comercial como venda. Não, é todo um atendimento, porque a venda é só a consequência de um bom atendimento. E esse bom atendimento, muitas vezes, ele começa antes do paciente chegar propriamente na clínica. Ele pode começar em uma rede social, ele começa ali ele vai evoluir para um WhatsApp, e aí até realmente chegar na parte comercial, que é onde o paciente vai realmente fechar aquele tratamento. Então, cuida do seu processo comercial, de toda a jornada do seu paciente, acompanha ele, faz um follow-up, né, bem estruturado, não deixa de assisti-lo depois que ele comprou, depois que ele realmente se tornou paciente, trate os seus pacientes, os seus clientes realmente como indivíduo, a sua equipe como indivíduo. Então, eu acho que é aí que está a chave das clínicas de sucesso, é realmente ter uma equipe forte, não olhar o paciente como um número, né? Então, olhar ele como um indivíduo que ele precisa e cuidar de toda a jornada dele, desde antes dele chegar na clínica, começou naquele atendimento ali pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e depois no follow-up bem estruturado para você reter ele sempre com você. Gostou, Sombra? Viu só? Pergunta mais uma, que depois vai eu. Não, vou perguntar pra você, eu cuido direitinho de você se sente à vontade. Como foi seu processo aqui na Pontual? Foi bem, começou bem. O importante não é como começa, é como termina. Não, mas a gente não terminou ainda, a gente tá ainda aí numa relação estável, calma. A última vez que eu terminei me levaram tudo. Eu tô com medo de terminar ultimamente. Custa caro, né, Sombra? É melhor manter e o sapo. Retém. É que aqui é a água da vida. Não, mas pra mim foi, velho, já aprendi um monte de coisa. Quando eu terminar aqui eu vou ficar mais umas 2 horas com a Tatiane pra pegar umas dicas. Tatiana, o que as pessoas precisam saber um pouco mais da sua empresa? A Deprol, ela tem o propósito realmente de oferecer tudo que uma clínica precisa para crescer com previsibilidade. Então, não é só o comercial, eu olho realmente de forma 360, eu olho para marketing comercial, toda a jornada do paciente, treinamento realmente de funcionário. Estamos abrindo um braço de contratação também, né, a parte de RH, contratação. Então, realmente, a gente está disposto a se tornar hoje a maior empresa do Brasil, oferecendo todas as soluções que uma clínica precisa para crescer com previsibilidade. Tá vendo? O dia que a Pontual chegar nessa situação... Não, o dia que eu falar previsibilidade, você já pode saber que eu estourei. Eu não sabia. Não é que a Tatiane é diferenciada. Entendeu? Ela é diferenciada. Tatiane, para nós finalizarmos aqui, eu queria que você falasse para mim, você tem lá o meu... Eu esqueci lá o meu amigo. O meu amigo lá tem uma oficina lá. Eu está fora aqui do tema, agora a oficina do meu amigo. Eu gostaria que você que precisa
fazer algo diferente. Fala um pouquinho da oficina do meu amigo. Seu amigo... Ah, tá. O seu amigo tem uma novidade para te contar. O seu amigo, hoje, ele trabalha comigo, ele é sócio. Opa! Dentro da Deprol. Opa! Então, ele cuida de toda a parte financeira. Então, ele que, né, me ajuda com tudo isso, com as entregas. Então, seu amigo hoje faz parte da Deprol e estamos juntos nesse projeto. Parabéns! Eu queria ser ele, só tomar conta do dinheiro. É. Não, mas dá certo. Eu acho que tanto o homem levanta a mulher, como a mulher levanta o homem. Se os dois estiverem unidos no mesmo objetivo... É verdade. Vocês alcançam coisas altas, ainda mais com as bênçãos de Deus. Acreditamos nisso, né? Tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe vocês. As portas estão abertas. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Mas antes de nós terminarmos aqui, aquela consideração final forte para o seu público. É sempre um prazer poder falar daquilo que eu gosto, né? Daquilo que eu faço com todo carinho. E se você precisar, se estiver empreendendo nesse segmento de clínica, se sentindo sozinho, frustrado, olhando o resultado do outro, né? E achando que as coisas não acontecem para você, me chama. Vamos olhar para o teu negócio com todo carinho, fazer toda a estruturação. Mas se você também já é grande, já cresceu e precisa dar alguns passos, né? Olhando ali para treinamento, estrutura, também a gente consegue conversar e eu consigo te ajudar com isso. Então, o meu propósito realmente é te olhar como indivíduo, não só como empresa, mas realmente olhando ali todo o teu processo, estruturando e contem comigo, vamos juntos nessa caminhada. Continuando para aquela câmera lá. Não, na câmera lá onde você estava. É onde você estava. Mas aonde o pessoal vai te encontrar? O mais fácil é o Instagram, né? @Tatiane, com H no primeiro T, Ribeiro, _. Ali você tem acesso ao meu WhatsApp, um pouquinho dos meus cases, um pouquinho da minha trajetória. Lá é o lugar mais fácil. Sombra, suas considerações final, Sombra. Eu queria te agradecer demais. Você sabe que esses podcasts, quando a gente aprende, são os que eu mais gosto. Então hoje você tá de parabéns, velho. Hoje a convidada foi top. Ela traz uma aula, né? Ela traz uma aula para nós. Então queremos te agradecer. Um abraço para o esposo lá. Deus te abençoe. Para aquela câmera. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.